Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtyaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Gratidão a todos, a mais um encontro. Chegamos então no meio do caminho, né? A gente, na verdade, ficou com 2 versinhos últimos aqui do capítulo 6 para falar. E foram 2, eu não lembro exatamente. Quem que lembra o número que a gente ficou aqui, que eu esqueci de marcar? Mas eu acho que foi o 32, que a gente falava sobre reprogramar o corpo sutil. Vocês lembram, gente? O que ficou aqui do 6 para falar? Alguém lembra? Tá, acho que ficou faltando o... Deixa eu olhar aqui que eu tinha feito uma anotação, peraí. Eu acho que a gente parou no 27, né? É 27? Isso. Ah, tá bom. Então agora é o 28, é isso? Isso. Então, o capítulo 6, gente, fala sobre o campo, né? O macrocosmos. E então, para a gente terminar de entender o macrocosmos, é bom a gente falar sobre essas últimas questões aqui, que é do 28 até o 32. Então, eu vou falar um pouquinho. O 28 é uma pergunta, né, que diz o seguinte: por que a natureza controladora do corpo causal normalmente cria um senso de baixa autoestima? E a resposta é: porque faz com que o corpo sutil se sinta desamparado, como se não estivesse em controle do seu destino. O corpo causal se parece com uma memória, no sentido em que ele recicla as experiências, mas ele não tem memória. Ele está incrivelmente presente e ciente, uma vez que ele é a eterna e sempre presente consciência universal em sua forma original. Então, toda essa questão do corpo sutil, do corpo denso e do causal, a gente vai rever várias vezes, tá? Por isso eu vou passar mais superficialmente essas perguntas aqui para ficar mais fixado apenas, mas a gente vai voltar a falar sobre isso mais para frente. Aí a pergunta 29. Por que o corpo causal é necessário? Porque ele simplifica a imensa quantidade de dados que flui para o corpo sutil através dos sentidos, tornando mais fácil responder à vida. Então, o corpo causal, gente, é aquele que capta a experiência, capta o campo e traduz isso em algo pessoal. Essa tradução do campo para algo pessoal acontece no corpo sutil, tá? Então, lembrem-se que, imagine o seguinte, que o corpo sutil é igual um filtro, é como um filtro de café. E o corpo causal é o pó do café. Então, uma vez que você flui do corpo causal para o corpo sutil, aquele filtro que tem no o corpo sutil vai atuar como um filtro e vai trazer o produto daquilo, né? Então, aquilo que está no corpo causal para o corpo sutil, passando pelo corpo sutil, vai ser traduzido em uma experiência, em uma
percepção daquele corpo sutil. Então, o corpo sutil é o conjunto de percepções. Então, são sentimentos, pensamentos, tudo aquilo que faz com que a gente perceba o mundo mora no corpo sutil, tá? E o corpo causal traz as informações do campo para a gente interpretar através do corpo sutil. Então, ele ajuda a gente, o corpo causal ajuda a gente a organizar essas interpretações que acontecem no corpo sutil, tá? E aí ele fala na pergunta 30, qual é o lado negativo do mecanismo de simplificação do corpo causal? Ele pode promover um excesso de confiança, uma invencibilidade presunçosa, ingenuidade e fantasia. O corpo sutil é lento, por ser aquela parte do ser que pode fazer comparações e cálculos deliberados, planejar, escolher e se ver objetivamente. Ele não é lento quando Rajas o domina. Nesse caso, ele responde tão rapidamente quanto o corpo causal. O corpo causal, ele está no nosso inconsciente e ele é extremamente dinâmico, né? E aí o corpo sutil que vai se envolver com essas informações e processar essas informações de acordo com a energia que tiver predominante no corpo sutil, né? Que pode ser tamas, rajas ou sátiva. Então, ele está dizendo aqui que quando tem bastante rajas, ele pode ser rápido, né? Ele é lento demais, embotado para responder apropriadamente quando está dominado por tamas. Que tamas é a energia da inércia, né? Então, é bem legal a gente ficar vendo esses termos mais e mais para firmar, para fixar, né? Mas quando Sattva está presente, então lembre-se, Sattva é aquela energia da sabedoria. Ele se comporta conscientemente e racionalmente. Ele imagina que está no comando de sua vida, mas como a vida não é fácil, ele se aceita e reforça os impulsos dominantes impostos a ele pelo corpo causal. Então, esses impulsos dominantes impostos é basicamente a gente saber interpretar o que o campo está trazendo para a gente. Muitas vezes, quando a gente está na energia de rajas, a gente fica projetando o nosso desejo, aquilo que a gente quer que aconteça, tá? Quando a gente está em tamas, a gente não projeta nada, a gente fica inerte, né? A gente não consegue realizar, nem projetar, nem nada. E quando a gente tem sátiva predominante, a gente consegue entender o que o campo quer da gente. Então, essa energia satívica é aquela que flui bem com a vida, sabe? Então, deixa eu entender, deixa eu ser fluido, deixa eu entender o que Deus quer de mim, o que Ishvara quer de mim, né? Então, estar nessa conexão com essa energia que somos nós. Então, Sattva traz a revelação de que nós somos o todo em manifestação, né? Então, uma vez que a gente tem isso em mente, a gente consegue fluir melhor com a vida, tá? Porque o corpo causal é inimigo da investigação do ser. Porque ele produz muitas opiniões preconceituosas que nublam a mente e dificultam a discriminação. O corpo causal é a fonte das nossas tendências e distorções. Por exemplo, uma das distorções mais comuns é chamada efeito âncora. Em uma dada situação, ele faz com que o corpo sutil foque na primeira impressão, quando for tomar decisões, e avaliar tudo com referência a isso. Por exemplo, o preço inicial oferecido por um carro usado define o padrão para o resto das negociações. Portanto, preços menores do que o preço inicial parecem ser mais razoável, mesmo que eles ainda estejam mais altos do que o que realmente vale o carro. Aquela história da primeira impressão é a que fica, né? A gente tem muito isso, e essa primeira impressão vem do corpo causal, tá? Se você vai a um satsang uma reunião de perguntas e respostas que acontece com os gurus, né? Os gurus. E ver um guru sentado no palco, rodeado por devotos que o adoram, você irá presumir que ele ou ela é sábio e iluminado, muito embora não haja evidência de tal sabedoria ou iluminação.
Se você ler os livros do guru, irá presumir que tudo o que ele diz ou que ela diz é sábio. O efeito âncora torna o corpo sutil muito mais ingênuo e sugestionável do que ele deveria ser. A tendência do corpo causal de elaborar uma história para explicar a realidade é chamada de falácia de narrativa. A mente foca nos eventos mais dramáticos e falha em considerar uma miríade de fatores desinteressantes que produzem um resultado particular. Por exemplo, aqueles que leram minha autobiografia, James falando, né, vão imaginar que eu tive uma vida fabulosa por causa dos vários eventos dramáticos e bizarros que aconteceram. Porém, 99% dela foi preenchida por eventos pouco interessantes. E sobre isso, gente, é o que a gente vê da vida, né? O que a gente costuma se deparar com nessas impressões todas. Hoje em dia, esse mundo das redes sociais trazem exatamente isso, né? A gente faz aquele recorte do que mais interessa e coloca lá, e aí parece que a vida toda é aquilo, né? E isso, na verdade, é um grande equívoco, né? Um grande engano. E aí ele diz o seguinte, que o corpo sutil é preguiçoso, porque aprender e compreender exige um esforço considerável. Então ele prefere acreditar numa história plausível do que investigar as coisas como elas são. Mas as histórias são somente explicações para as coisas que ele não entende. Ele tende a seguir intuições, porque elas exigem menos trabalho. Combinar previsões com evidências e, portanto, parece mais natural. Acreditar sem investigar é perigoso. Outra tendência perniciosa é a chamada heurística da disponibilidade. Por exemplo, se você teve várias experiências ruins no amor, irá julgar a incerteza em uma situação atual de forma negativa, devido à facilidade em recuperar as experiências desconfortáveis da memória. Se você teve 3 ou 4 relacionamentos fracassados e você encontra um quinto parceiro em potencial, ficará extremamente desconfiado, mesmo que o próximo candidato a seu afeto seja um santo. Né? Então, você já teve experiência, aquela história do gato escaldado, né? Tem medo de água fria? Então, essas experiências todas ficam gravadas e a gente tende a julgar, né, as coisas antes de experienciar. E isso acontece no corpo sutil, né, no inconsciente. As coisas ficam guardadas lá no inconsciente, tá? No nosso corpo, elas se manifestam no corpo sutil, mas elas ficam guardadas no inconsciente, que é o corpo causal, tá? Outra distorção é o evento alavanca. Você teve uma refeição não tão boa no seu restaurante favorito e decide não voltar mais, embora, sem que você soubesse, a refeição ruim aconteceu no dia de folga do chefe titular. Em um filme, o herói veste uma camiseta com um pequeno Nike escrito que você nem nota porque está absorvido na trama. Na próxima vez que você for às compras, você compra um boné com o logo da Nike. Então, gente, é bem interessante que tudo isso, né, todos esses fenômenos que ele está colocando aqui, são fenômenos já super conhecidos e mapeados pelo marketing, né, pela publicidade, que usa todos esses fenômenos em desfavor de nós, né, e em favor do consumismo. E então toda essa questão da impressão, de causar boa impressão ou de não causar uma má impressão, né? Tudo isso tem a ver com esses enganos, essas experiências, né? Tendenciosas, na realidade, que não fazem parte de um processo investigativo, discriminativo. E é o que a gente costuma fazer de forma muito automática, né? Então, o que a gente está falando aqui, tudo isso são fenômenos que se repetem quando a gente ainda está no piloto automático, ou seja, quando nós não estamos ainda disponíveis, dispostos e qualificados para investigarmos o nosso ser, para discriminarmos a respeito das nossas impressões do mundo e das coisas, tá? Uma distorção interessante é o efeito do contra-ataque. Quando ele atua, você irá aumentar a intensidade de sua crença, mesmo em face de uma razoável evidência em contrário.
em Wyoming, um fazendeiro cristão devoto encontrou um esqueleto de dinossauro em sua propriedade. E a maioria dos membros da sua igreja interpretou isso como evidência do trabalho do diabo e assim intensificou suas crenças de que o mundo foi criado há 5.000 anos atrás. É parecido com a tendência conservacionista, uma tendência para insuficientemente alterar a opinião de alguém, quando uma nova evidência com credibilidade é apresentada. Ambas distorções são causadas por tamas. Então, todas as distorções que advêm da ignorância são, na verdade, fruto de tamas, tá? Então, toda vez que você vê alguém negando ou no estado, né, profundo de negação, ou não querendo sequer ouvir uma outra versão das coisas, né, negando a possibilidade de qualquer outra versão, isso tudo é ignorância e ação. E é tamas, é obra de tamas, tá? Tamas predominante. Tirar diferentes conclusões sobre a mesma informação, dependendo de como ou por quem tais informações são apresentadas, é uma distorção chamada framing effect. A falta de empatia é a tendência de subestimar a influência ou a força dos sentimentos em si mesmo ou nos outros. Uma distorção de crença é a tendência de se ver menos tendencioso do que os outros. Uma tendência de confirmação é a tendência em buscar, interpretar, focar e lembrar de informações de maneira a confirmar as preconcepções da pessoa. O corpo causal pode produzir associações incorretas. Você é uma pessoa limpa e organizada e sempre que entra no closet bagunçado da sua esposa, você tem um pensamento negativo sobre ela. Você interpreta a desordem como uma falha de caráter, mesmo sabendo que ela tem uma personalidade encantadora e não vê bagunça ali. Você a critica quando ela deixa as chaves momentaneamente sobre a mesa, quando ela volta para pegar algo em seu quarto antes de sair para trabalhar. Ainda assim, não há qualquer ligação entre as chaves e o caráter dela. Você está descendo a rua e passa por um conhecido com a cara amarrada, profundamente absorto em seus pensamentos e ele não o vê. Você associa a cara amarrada com o que ele sente por você. Gente, isso é muito comum, hein? Então prestem atenção, porque é tudo obra do corpo causal, tá? Mas a cara amarrada estava relacionada com seus pensamentos sobre uma briga que ele acabou de ter com seu chefe. Como resultado, seu próximo encontro com ele será tenso e desconfortável. Outro dia eu vi algo sobre isso, que é uma loucura, né? Que às vezes a gente acha que a pessoa está esquisita com a gente. Aí a gente fica esquisito com a pessoa, e aí fica os dois esquisitos sem saber por que estão esquisitos, né? E daí a pessoa, pode acontecer exatamente isso, né? A pessoa que está esquisita, na verdade não era com a gente, é com uma situação da vida, né? Uma situação da corriqueira, e aí cria-se um distanciamento por essa tendência da gente acreditar que as coisas são pessoais, né? De que se a pessoa está com uma aparência absorta ou muito séria, ela está brava com a gente. E não é nada disso, né? Tem gente que costuma ficar com uma aparência muito séria quando está concentrado. Eu sou uma pessoa assim, por exemplo, né? Toda vez que eu estou concentrada, eu costumo ficar com a cara mais fechada do que quando eu estou descontraída. Então, é complicado, porque às vezes quando a gente está num ambiente de muita concentração, dá a impressão que a gente está bravo, e a gente não está, né? Isso tudo são obra, né, de Mítia, esse mundo dos objetos, onde a gente precisa ter discriminação e a mente aberta para interpretar as coisas de uma maneira não automática. Porque, sim, é super comum que automaticamente essas impressões surjam na nossa mente. Isso, na verdade, é um serviço, né, de Shuara, é uma facilidade que Shuara deu para a gente para descomplicar um pouco o nosso sistema. Só que é uma pegadinha ao mesmo tempo,
né? Então, assim, imaginem que se todo dia de manhã eu tivesse que deliberar a respeito de abrir ou não os olhos na hora de acordar, seria uma demanda energética, né? Então, o que que Chora faz? Ele injeta uma série de comandos automáticos através do corpo causal e nos deixa com essa facilitação, com essa facilidade, né? Com essa conveniência. Só que essa mesma conveniência pode ser um desserviço para a gente se a gente não souber discriminar as coisas e entender até que ponto dá para ser conveniente, dá para ser automático, né? E onde a gente precisa focar energia e concentração e dedicação para discriminar os eventos da nossa vida, para a gente poder viver de uma forma mais significativa, né? Mais dármica, enfim, compreendendo o outro, né? Vamos lá. Por causa da sua necessidade de coerência, o corpo causal vê ligações causais onde elas não existem. Ou seja, gente, ligação causal significa tentar procurar a causa da coisa, tá? Onde ela não existe. Na noite anterior, você discutiu com a sua mulher. No dia seguinte, ela queima as torradas no café da manhã. As torradas queimaram porque ela foi atender o telefone. Você ficou com raiva e criou a história de que ela as queimou porque não ama. Não ama, né? Não há, de fato, conexão entre as torradas e a raiva ou o amor. Se existisse, torradas queimadas iriam causar raiva em qualquer pessoa. A raiva estava em você e por causa das experiências passadas, as torradas queimadas propiciaram a oportunidade de extravasá-la. Então a gente fica buscando aí coisa para botar a culpa, né? E aí bota a culpa até na torrada. Uma loucura, né? Sem descrever detalhes, aqui seguem algumas funções adicionais do corpo causal retirados dessa pesquisa, né? De Kahneman. Ele, o corpo causal, liga uma sensação de cognição fácil às ilusões de verdade, sentimentos agradáveis e vigilância reduzida, que é tamas. Então, tudo isso, gente, ó, é a mesma coisa que eu acabei de falar. Uma sensação de cognição, ou seja, uma sensação de que a gente está conseguindo aprender algo fácil, mas isso é ilusório, tá? São sentimentos agradáveis porque é conveniente, mas nos mantém numa vigilância reduzida, porque é aquela história, no automático a gente não precisa de tanta vigilância, né? Isso é tamas em ação. Ele negligencia a ambiguidade e suprime a dúvida, ou seja, deixa a gente achando que a gente é dono da razão, né? Tamas também. Ele tem a tendência de acreditar e confirmar as coisas. Tamas também, porque isso também a gente não pode confirmar o que a gente não sabe, né? Ele exagera a consistência emocional, né? No sentido de ter mais raiva, enfim, de ficar mais rajásico. Então, isso é rajas, tá? Ele foca nas evidências existentes e ignora as existências ausentes, ou seja, aquilo que é só conveniente, que está na minha mão, eu vou olhar, né? E, gente, olha o tanto de fake news que está acontecendo no mundo, tanto de coisa que a gente acredita sem investigar, né? O tanto de informação que a gente absorve sem investigar, porque é conveniente. Isso é tamas, tá? Isso é ignorância. Pensa mais do que é necessário. É rajas. Quando tudo que é demais, que o necessário é rajas. Ele substitui perguntas mais fáceis por outras mais difíceis, tamas. Ele supervaloriza baixas probabilidades, também tamas. Ele responde, quando supervaloriza baixas probabilidades, isso é medo, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma probabilidade X de ser contagiado pelo Covid, né? Então, isso ficou muito lá atrás, no começo da pandemia, falava-se muito sobre probabilidades, né? Sobre os grupos de risco. Então, quando a gente supervaloriza isso, a gente está com medo disso. Isso é tamas, tá? Tudo que tem a ver com medo é tamas. Responde mais fortemente às perdas do que aos ganhos, né? Gente, olha, a história do restaurante é uma, né? Então, a pessoa
vai sempre, é cliente assídua de um restaurante, em uma única experiência que ela teve negativa, ela deixa de ir, né? Então, ela supervaloriza aquela experiência negativa e ao invés de olhar para todas as outras que foram positivas. E é assim que tudo acontece na vida, né? Quando a gente supervaloriza os problemas, a gente termina relacionamentos, a gente não consegue encontrar um equilíbrio nas coisas, porque a nossa mente está projetada para olhar o que falta, né? Para olhar o que dá errado. Isso é tamas, é também a mesma energia da escassez. Tá? Enquadra os problemas isolando-os uns dos outros. É tamas também. Não tem visão global. Tem propensão a exagerar. Isso é rajas, tudo que é exagero é rajas. A consistência e a coerência do que está experienciando. Ignora a indeterminação dos resultados das ações. Tamas. Né? Então, tudo que é indeterminado, a gente tem que procurar determinar, ao invés de ignorar. Vê padrões onde eles não existem. Isso é rajas. Então, por exemplo, quando você tem uma experiência, a mesma história do restaurante, aí eu vou padronizar o restaurante de acordo com aquela experiência, mas não existe um padrão. Isso não é verdade, eu estou exagerando, né? Por conta de uma experiência, eu defino o padrão de um restaurante? Não, isso não é possível, eu preciso investigar melhor, principalmente se eu já tenho uma experiência prévia, né, boa, positiva daquele restaurante, tá bom? Estereotipa e pensa em categorias. Aí ele vai falar um pouquinho mais sobre as pesquisas, sobre o corpo causal, e aí ele fala sobre as tendências, né? Tendências de a gente ficar no automático. Então, o que pode ser feito para remover as distorções do corpo causal? A gente precisa reprogramar o corpo sutil, tá? Então, essa é a última pergunta aqui do capítulo 6. Você pode ver porque precisamos incluir a discussão do corpo causal quando falamos de visão discriminativa, separando a verdade das aparências. A investigação do ser é uma função intencional e criteriosa do corpo sutil. A essência da investigação é manter uma vigilância constante em face do assustador ataque das inclinações e tendências que jorram do corpo causal. Então, gente, para a gente conseguir ter uma relação diferente com o mundo, isso a gente já falou de algumas outras formas, de algumas outras maneiras. A gente precisa saber interpretar de uma nova maneira esse mundo que a gente vive, né? Então, parar de se render a esses automatismos, tá? Porque isso é, de fato, um grande problema que nos coloca no estado sansárico, né? Que é aquele estado de roda viva, onde eu nasço, fico experienciando o mundo como ele se apresenta para mim, sem discriminar, até morrer, tá? Então, esses automatismos não permitem que a gente discrimine a mente. Por isso é importante a gente reprogramar essa mente, né? Reprogramar sentimentos. Isso tudo faz parte de corpo sutil, tá? Quando você fica ciente de uma tendência em particular, uma vasana, tá? Você... Então, por exemplo, eu vejo que, poxa, todas as vezes que eu fico chateada, eu costumo me levantar e ir até a cozinha para comer um doce. Ou quando eu estou ansiosa, ou quando eu estou preocupada. Então, pera, eu estou tendo uma tendência, né, de recorrer ao açúcar para neutralizar uma emoção. Isso é uma vássana. Uma vez que eu consigo perceber essa tendência, eu consigo neutralizar a tendência. Eu consigo pensar duas vezes e me perceber indo até a cozinha para comer o doce, né? Quem não consegue perceber, vai e volta, come, engorda e não sabe nem por quê, né? Mas a investigação do ser é lutar contra essas tendências com a lógica dos ensinamentos, até que o corpo sutil não mais projete e negue, ou pelo menos até você estar consciente dessas influências na sua mente e não agir mais por reflexo a elas.
O propósito dessa investigação é converter o corpo sutil em um instrumento pensante e racional, e não impulsivo e emocional. Distorções não examinadas produzem dissonâncias cognitivas, ou seja, sofrimento. Dissonância cognitiva, gente, é a mesma coisa que emburrecimento. Eu não consigo me tornar mais inteligente sobre mim mesmo, tá? Eu vou cada dia distorcer mais a minha realidade em negação. E isso vai me colocar em sofrimento, porque obviamente eu não vou estar respondendo da maneira correta ao campo, tá? E que maneira correta é essa? Então a gente chega aqui no capítulo 7, falando exatamente sobre isso, sobre a maneira correta de viver, tá? Então, até aqui o 6 a gente viu sobre o macrocosmos, como que funcionam esses três corpos, como que eles se comunicam entre si, né? E agora a gente vai olhar sobre o microcosmo, que é o Jiva, tá? O indivíduo e essa relação do indivíduo com Ishvara. E aí, o bacana é que aqui existe, já começa esse capítulo trazendo, o James trazendo uma definição mais clara e ampla sobre Jiva, tá? Ele diz que o Jiva é a consciência universal com um corpo sutil. Jiva é um princípio eterno, não uma pessoa específica. É, na verdade, a pura consciência, Paramatma. Então, todos nós somos entidades experienciadoras, tá? E essa entidade experienciadora, ela é o Jiva, é uma outra definição de Jiva, que é a consciência universal com um corpo sutil, ou seja, com os 5 sentidos, tá? Que moram no corpo sutil, com emoções, com mente, né? Com ego, tudo que mora dentro do corpo sutil, tá bom? Então esse é o Jiva. Mas, né, o Jiva não é simplesmente esse tubinho de carne que é enterrado, que acaba no fim da experiência. Ele é um princípio eterno, tá bom? Tá claro para vocês isso, gente? A definição de Jivas, eu não tô vendo vocês, deixa eu ver aqui. Uma carinha. Quem tá aparecendo aqui? Ficou claro a definição de Jiva? Dessa vez? Ficou melhor? Alguém aqui pensou que Jiva fosse só o corpinho que morria, quando a gente falou no começo, ou não? Não? Tá bom. Que bom. Então vamos lá. E aí ele começa a falar sobre os níveis de conhecimento do Jiva, né? Que o Jiva tem 3 níveis. O primeiro é aquele que pensa que é uma pessoa, que é exatamente esse engano, né? Que a gente está falando, a pessoa que nasce, que morre. Esse Jiva, ele é um ser humano, é aquele que se vê só como um ser humano, o fazedor, né? E que fica se identificando com os objetos, inclusive o corpo dele, né? Esse tubinho de carne. Seres humanos que não sabem sobre a consciência universal são chamados de sansaris, que são aqueles que estão presos na roda do sansara, tá bom? Que é essa realidade aparente, né? A roda viva, que nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre eternamente. Aí o 2, o Jiva, que conhece a consciência universal, mas não sabe o que significa ser essa consciência e ainda é controlado por seus vasanas. Então, esse segundo aqui é aquele que reconhece Deus, né? Reconhece o todo, só que ainda como uma parte não integrante a ele. Né? Então, ele não sabe que ele é essa pura consciência, que ele é esse Deus em manifestação, tá? E aí ele diz que esse daqui, o Vedanta diz que ele tem um conhecimento indireto do ser, ou seja, ele não sabe ainda que ele é o ser, tá? Então, mas ele sabe que existe esse ser, ele só não sabe que ele é, tá? E o terceiro é o Jiva, que sabe que ele é a pura consciência. E ele sabe, além disso, o que significa ser essa pura consciência.
E nesse caso, esse ser aqui já teve os vasanas neutralizados pelo conhecimento do ser. E dentro do Vedanta, ele é chamado de Jiva liberado ou iluminado, que em sânscrito chama-se Jiva Mukta. É o Jiva que atingiu Moksha, que é a liberação. Tá? Então, Jiva que atingiu Moksha é um Jiva Mukta. Então, esse daqui é nossa meta, né? O Jiva que conhece, que sabe que é a pura consciência, que ele tem aqui, ó, no Bhagavad Gita, segundo o Bhagavad Gita, tem uma sabedoria sólida, ou seja, é aquele ser que não se distrai mais com o campo, né? Que não está mais vítima do crepúsculo, né? Que a gente falou lá naquele outro capítulo, que o crepúsculo deixa a gente sem saber se é corda ou se é cobra, né? Então, esse ser aqui é o ser, o Jiva Mukta, ele não tem mais dúvida de que é uma corda, tá? Ele não fica mais ludibriado pelo crepúsculo. É descrito, então, no último capítulo do Bhagavad Gita fala sobre isso, né? Eu chamo de pessoa Jiva efetivamente realizada, um Jiva com conhecimento direto. A pessoa liberada, a pessoa autorrealizada e o Sansari têm uma identidade comum, como sendo pura consciência. Então, todos, independente desses estágios, todos são pura consciência, tá? Mas eles estão em diferentes estágios de ignorância, sendo que o Jiva Mukta não tem mais ignorância sobre quem ele é, tá bom? E aí, ele continua dizendo que o Jiva eterno e imortal se manifesta sequencialmente como 3 Jivas individuais. Essa parte, gente, é bem interessante, porque ela é um tanto quanto confusa se a gente não prestar atenção nesses detalhes, tá? Que a gente vai falar agora. Então, são sequencialmente 3 jivas individuais de acordo com o estado que está experienciando, tá? Então, o primeiro é como uma entidade em estado de vigília. O que é vigília, gente? Vigília é estar acordado, né? Vigilante. Então, segundo esse conhecimento aqui, o jiva, que está em estado de vigília, ele está totalmente com a mente extrovertida, tá? Então, ele não está conseguindo olhar para dentro de si, porque ele está hipnotizado pela dualidade. Então, ele ainda reconhece a dualidade como sendo a sua verdade, tá bom? Ele persegue e consome experiência porque é controlado pelos seus vasanas. Então, a gente está falando, é a mesma coisa que está sendo falado aqui em cima, tá? Que é o número 1 que pensa que é uma pessoa. Esse jiva é o fazedor, é aquele que está em estado de vigília, ou seja, está acordado para essa realidade aparente. Ele está olhando só para essa realidade aparente, ou seja, ele não está conseguindo considerar, discriminar que essa realidade não é real, tá? Então ele está olhando essa realidade aparente como sendo uma realidade real, tá bom? Então esse é o estado de vigília. O segundo é como sonhador, a pura consciência com o corpo sutil que ilumina o estado de sonho. O corpo sutil se volta para dentro nesse estado. As experiências de sonho são vasanas se manifestando. Ambos os jivas, em estado de vigília, e o sonhador, são entidades experienciadoras. No estado de vigília, o jiva se identifica com aquele que age. Então, esse geralmente não é visto como um objeto, embora durante uma epifania ele seja frequentemente objetificado. No estado de sonho, também há identificação com aquele que age, que é o ego. E ele também pode aparecer como um objeto iluminado pela pura consciência refletida, que é o corpo sutil. O sonhador pode ver o jiva em vigília,
lidando com suas coisas, andando, falando, comendo, etc. Em alguns aspectos, o sonhador é similar ao Jiva em vigília, mas desfruta de poderes especiais. Esses poderes são inerentes ao estado de sonho e não pertencem ao sonhador. Os eventos que aparecem no sonho são apenas eventos do estado de vigília que se tornaram vasanas. Então, gente, aqui ó, é o contrário. A gente acha que quanto mais dormindo que a gente tiver, menos acordado a gente está para o que é real. E aqui o James está colocando que é o contrário. Quanto menos acordado você está para o que é aparentemente real, mais você está próximo do seu ser real. Tá? Então, aqui o sonhador, o que ele faz? Ele dá uma dormida, ele sai dessa realidade, ele fecha os olhos. Olha, o que o sonhador fecha os olhos? Quando ele fecha os olhos, o que ele faz? Olha para dentro dele. Tá? Então, ele perde contato com esse universo aparentemente real. Então, o que ele está dizendo aqui nesse item? Para ficar claro, né? Que teve muita gente que já teve dúvida nessa forma do James colocar aqui. Nesse item aqui, ele está dizendo: o sonhador é aquele que está começando a descobrir que essa realidade aqui não é a real. E quando que ele faz isso? Quando ele fecha os olhos, quando ele sai de contato com essa realidade, ele passa a olhar para dentro e começa a perceber, a se perceber como se estivesse fora do corpo. Isso acontece muito nas epifanias de ayahuasca, né, gente? Teve várias pessoas aqui que já relataram isso, de se ver, de olhar, se ver como se estivesse fora do seu corpo, né? De se assistir como se estivesse fora do seu corpo. Alguém aqui já teve essa experiência? Já? Tem gente falando, a minha mãe falando sim, a Nath, né? Eu já ouvi vários relatos de experiências assim, né? De pessoas que falam, nossa, mas eu percebi que eu saí do meu corpo físico e comecei a me observar fazendo coisas que eu não percebia que eu fazia, né? Então é a mesma coisa aqui, se compara. A diferença é que aqui a gente está falando de um estado que é mais permanente, não acontece só durante uma experiência, né? Acontece com mais frequência, segundo o que o James está falando. Então, esse é um estado que a gente passa a entender e a experienciar quando a gente começa a perceber as coisas no estudo do Vedanta, por exemplo. Né? Então, poxa, estou vendo, comecei a fazer o Manana, né, que é depois do Shravana, comecei a identificar coisas aqui no meu dia a dia. Então, esse Manana, que é identificar, é basicamente esse estado aqui, de sonho, que eu começo a me perceber, identificar coisas como se estivesse fora do meu corpo físico, tá? E o terceiro é como o que dorme em estado de sono profundo. O Jiva, nesse estado, ele é quase iluminado, porque experiencia o ilimitado e a bem-aventurança da consciência universal, mas carece do entendimento do que está experienciando devido à ausência do intelecto no sono profundo. Então, o corpo sutil desaparece no estado de sono profundo, assim como o corpo causal microcósmico, o subconsciente pessoal que pertence ao Jiva e produz seu karma. É definido como sendo um estado sem atividade mental. É o mesmo para todo mundo, porque o subconsciente pessoal é dissolvido dentro do corpo causal macrocósmico, quando o Jiva dorme. O sono profundo tem somente a presença de tamas. Rajas e Sattva estão inativos nesse estado. Não há senso de individualidade, porque o corpo sutil do indivíduo não está lá para ser condicionado. O corpo causal macrocósmico e um outro nome para Ishvara é o estado do sono profundo. Então, no estado de sono profundo, o que acontece? A gente se dissolve no todo, né? A gente começa a se perceber como o todo, como a manifestação de Ishvara, tá bom? Embora a natureza de tanto do Jiva
quanto de Ishvara seja a pura consciência, ambos são fatores inconstantes no que se refere à pura consciência. O Jiva é inconstante porque muda de um estado para outro e porque o conhecimento do ser remove a noção de que ele seja uma entidade limitada, revelando sua natureza como sendo a consciência universal. Então, gente, o Jiva está em constante mudança, dependendo da energia predominante também, né? Dependendo daquilo que está sendo revelado, que ele está se dispondo a revelar a respeito da realidade e dependendo da energia predominante dele, tá? Ishvara, no papel de criador, é inconstante porque a lógica e as escrituras, que são apenas ciência, nos informam que ele desaparece no fim do ciclo da criação. O que quer que seja criado será destruído. Ishvara, no papel de criador, é eterno com referência ao Jiva, mas não com referência à consciência universal, o fator constante. Então, assim, Ishvara, ele está sempre influenciando, né, trazendo as criações para o Jiva, só que ele também está mudando de acordo com a consciência universal. Né? Então, porque como o Ishvara faz parte de nós, ele muda com o campo de acordo com o estado, né, da consciência do campo, de uma consciência maior. Então, aqui está dizendo, tanto Jiva quanto Ishvara são mutantes também, tá? Acontecem mudanças para ambos. O estado de sonho tem dois aspectos, o sonho em vigília e o sonho dormindo. É chamado de estado pratibhashika, o estado subjetivo da realidade. É uma criação do Jiva, uma interpretação da realidade induzida pelos vasanas. Não é criado diretamente por Ishvara, embora a matéria-prima, os elementos materiais e outros Jivas, na qual a interpretação do Jiva é baseada, pertença a Ishvara. Tá? Então, ele está falando assim, que existe um tipo de sonho em vigília. É a forma que a gente começa a perceber, né, se destacar da vigília e viver esse estado de sonho que ele falou lá atrás, tá bom? E que isso é uma coisa que a gente mesmo projeta, é o Jiva que projeta, tá bom? Só que aqui ele está dizendo, os elementos materiais e os outros Jivas pertencem a Ishvara, só que não é Ishvara que faz isso acontecer com a gente, somos nós mesmos, tá? Mas para chegar a essa compreensão, o que equivale à liberação, o Jiva precisa compreender o que pertence a ele e o que pertence a Ishvara, podendo assim ficar livre dos dois, de si mesmo e de Ishvara. É porque a gente, às vezes, olha o que pertence a Ishvara e começa a depender, né? Fazer uma relação com Ishvara de dependência. Ah, Ishvara, me ajuda, porque eu preciso de você. Então, a ideia do Vedanta é que chegue um momento que você se independa dessa relação, porque você entende que você é a pura consciência em manifestação. Né? Então, o Vedanta quer te emancipar de ambos, tanto do Jiva quanto de Ishvara. Tá? Conhecimento para preparar o corpo sutil. O corpo sutil é o instrumento de experiência do conhecimento. A consciência universal não é uma experienciadora ou conhecedora. Ela se torna uma entidade que experiencia e que conhece quando associada ao corpo sutil, ou seja, quando se torna jiva. Tá? Então, quando associa-se essa consciência ao corpo sutil, vira um jiva. O jiva não sabe quem ele é, porque o conhecimento errôneo trazido por Maya nubla e perturba o corpo sutil de tal forma que o conhecimento correto não consegue se estabelecer. Então, que conhecimento correto é esse, gente? Que o Jiva é a pura consciência. Só que Maya, super meticuloso, traz todos esses elementos de Mithya, né? Esses objetos, e nubla esse conhecimento, faz com que o Jiva se identifique com esses objetos, inclusive com seu corpo físico, e perca a referência de quem ele é, tá bom? Por isso, ele precisa estar preparado para receber e assimilar o conhecimento. Como vimos, o problema fundamental de um Jiva individual é uma mente dispersa e ou obtusa. Vasanas extrovertidos focam a pura consciência panorâmica
e não específica num raio reduzido de atenção e fazem com que a mente pule descontroladamente de um objeto para o outro. Então, enquanto a gente está servindo os nossos vasanas, a gente vai ficar olhando para o que está fora de nós, tá? Basicamente isso que está dizendo. Quando a nossa mente está extrovertida, temos fragmentos insatisfatórios de experiência e diversos pedaços de conhecimento, mas sem uma visão ampla para integrá-lo. A paz mental nos escapa. Então, quanto mais extrovertidos a gente tiver, mais problemas a gente terá em relação a encontrar a nossa própria paz, porque a gente vai continuar achando que está fora de nós, né? Então, enquanto a gente achar que está fora de nós, ela não vai pervadir o nosso ser, porque não tem como, né? A gente fazer uma integração que não seja experiencial e finita, né? Então, essa paz infinita, essa paz que pervade, vem do conhecimento, né? Da quebra, da queima da ignorância sobre quem somos, tá? E aí ele começa falando sobre os estágios também, né? Que o estágio 1 é a ignorância. Quando o indivíduo viveu por muito tempo fora do conhecimento da luz da pura consciência, um problema secundário se desenvolve, que é uma distorção estrutural no corpo sutil, que compromete sua geometria natural. Um corpo sutil saudável está livre de conflitos, porque os 3 centros internos, que é o intelecto, o ego e a mente, estão unidos na busca de um objetivo em particular. Mas quando a pressão dos vasanas extrovertidos se torna muito intensa e persiste por um longo período, um conflito interno se desenvolve, né? Então, tudo que a gente fica submetido, né, sem discriminar, vai deformando o nosso corpo sutil, vai trazendo uma série de problemas, tá, para o corpo sutil. E aí, a partir de agora, ele começa a falar o que é capaz de trazer de volta essa função, né, essa funcionalidade do corpo sutil, colocar o corpo sutil em forma de novo. Como que se faz isso, gente? Com essa palavrinha aqui, ó, yoga, tá? Então, yoga é a união desses 3 centros internos do corpo sutil, que é o intelecto, o ego e a mente, tá? Tudo que tem a ver com yoga, toda vez que vocês lembrarem, virem a palavra yoga surgindo, lembrem-se disso, que yoga é união desses corpos, desses centros. É o equilíbrio do ego, do intelecto e da mente, tá? Então, ele começa a falar sobre as distorções aqui. Isso é bem legal, porque a gente se identifica de uma maneira ou de outra, né? Cada um com o seu contexto aí. Então, primeiro exemplo, se você pensa uma coisa, diz algo diferente e faz outra coisa, pode estar certo de que você está sem yoga, sem união, tá? Você não está inteiro. Se você sabe que algo está errado, mas faz mesmo assim, você está sem yoga. No corpo sutil saudável, o intelecto dita as regras. Ele se coloca à parte, oferece conselhos sábios ao fazedor e se recusa a se identificar com emoções que não são saudáveis. Então, por exemplo, eu estou dentro de um contexto pessoal, eu tenho um problema de autoestima, aí eu olho no espelho. Quem não tem yoga, quem está com esses corpos, né, desarrumados, esses centros desarrumados no corpo sutil, tende a distorcer a sua própria imagem ou a se convencer que é menos porque a imagem refletida no espelho não é suficiente à expectativa que ele criou de acordo com comparações, né? Então, isso é uma distorção da minha imagem. Eu acreditar que eu sou aquilo que está sendo refletido no espelho, né? Então, esse é um dos exemplos da gente
se enganar, tá? Então, esse engano é falta de yoga, é falta de prevalecência do intelecto, tá? Porque quando eu me identifico com uma imagem, por exemplo, e me sinto triste ou afetada emocionalmente, eu estou dando vazão às emoções e deixando que as emoções discriminem por mim e que sejam mais fortes do que o meu próprio intelecto, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Enquanto você ficar vítima das suas emoções, deixando que elas prevaleçam e tomem esse lugar do intelecto, você está sem yoga, tá? Então, o corpo sutil saudável é aquele que sabe discriminar, e a discriminação acontece no intelecto, tá? Então, para a gente ter discriminação, a gente precisa intelectualizar, olhar para o nosso ser com a cabeça no lugar, né? De cabeça fresca, entender o que está acontecendo com nós, quem somos nós. E aí, oi? Thaís? Oi? Aqui tá dando uma travada, é só que no meu ou tá travando para todo mundo? Tá travando para todo mundo, gente? Aqui dá uns picos que trava. Não, Só Pilates, eu acho que é a sua conexão. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Que mais? Então, quando a gente começa a discriminar o corpo, o intelecto, né? O que a gente faz? A gente começa a dar conselho para nós mesmos. Já aconteceu com vocês? Assim, vocês ficarem conversando com vocês? Não, e Thaís, não é bem assim. Você tem que fazer assim, assim, assado. Você tá doida? É sério mesmo que você tá dando vazão para essa emoção? Ah, não é possível, Thaís. Ó, pensa com clareza. É isso, 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 aquilo. Isso não te pertence, né? Então é bem legal quando a gente começa a atingir esse estado discriminativo, a gente vira conselheiro de nós mesmos. Dá para acreditar nisso? É engraçado, né? E eu direto me pego conversando comigo, assim, não, Thaís, sabe? O ser, assim, um intelecto mais discriminativo falando com esse divinha mais egocentrado, né? Então, esse diálogo é muito legal, porque eu acho que é o começo de um processo mesmo, né? De karma yoga, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É bem interessante. Então, se ele se faz de criado do ego ou das emoções, oferecendo racionalizações engenhosas e justificativa para um comportamento adármico, que é o comportamento que não é dármico, que não é certo de se fazer, tá? Significa que o corpo sutil está sem yoga, tá? Então, tudo isso são exemplos de estar sem yoga. Se eu quero me convencer que aquilo que eu estou fazendo que é errado, não está errado, estou sem yoga, estou sem discriminação, tá? Ou se acreditando que as emoções são o problema, o intelecto analisa tudo em excesso a tal ponto que fica paralisado em relação às ações e se perde, divagando em exaustivas camadas de abstração mental, o corpo sutil está doente. Tá? Então, tudo isso são sinais de que falta yoga, tá? O Vedanta, eu vou passar aqui um pouquinho, porque tem outros exemplos aqui sobre o yoga, e aí ele diz, o Vedanta não elabora uma porção de termos psicológicos chiques para o comportamento disfuncional, ele dá um lindo complexo para adicionar aos seus problemas. Também não mandamos embora com o bolso cheio de pílulas para consertá-lo, né? O que acontece nesse mundo é o que a gente mais vê, né? Os médicos, a medicina moderna enfiando pílula na galera. O que o Vedanta prescreve? Yoga, tá? Yoga, unificação, união desses centros, centramento. Veja você, yoga não é para indivíduos seriamente perturbados, esquizofrênicos, maníacos depressivos e tipos afins. Buscar é uma neurose mais ou menos benigna, e yoga funciona bem para curá-lo, tá? A psicologia convencional cutuca em volta dos problemas do passado. Quando a gente vai numa sessão de psicologia, né, numa psicologia convencional, é isso que se faz, né, gente? A gente vai o quê? Investigar
que aconteceu ali num passado próximo ou não tão próximo que trouxe, né? São buscando pistas para os nossos maus sentimentos. Então, o psicólogo fala, bom, isso está sendo consequência de algo que te aconteceu. Então, vamos investigar, né? Então, presume-se que se você puder descobrir a causa, isso vai lhe curar. Mas nós dizemos que as emoções negativas nascem de uma única causa. Você não está conseguindo o que quer. Então, tudo que traz frustração, né, traz emoções negativas. E se tem frustração, é porque houve expectativa, ou seja, porque a gente quis alguma coisa, né, buscou, projetou alguma coisa. A lógica por trás dessa afirmação é óbvia. Quando você consegue o que você quer, você se sente bem e para de buscar, pelo menos aquilo que você acabou de conseguir, né? Não perseguimos objetos quando nos sentimos bem. Nós desfrutamos o que temos. Por favor, lembre-se, objetos são pessoas, situações, sentimentos, pensamentos, literalmente tudo que não seja você. Então, óbvio, gente, se a gente só está perseguindo alguma coisa porque a falta daquela coisa nos incomoda. Então, a gente quer cessar essa falta, né? Então, e quando a gente persegue alguma coisa, sentindo falta daquela coisa, o que a gente está reafirmando? Que nós não somos completos, que nós não somos plenos, que nós não somos o ser. E é isso que traz, que nos leva a essa perseguição, a esse estado de fazedor, desfrutador das coisas, que a gente vai ver mais para frente. Se os três centros internos, a mente, o intelecto e o ego, estão sem yoga, parece razoável que deveria haver um tipo de yoga dedicado a cada centro. Assim sendo, alguns dizem que o yoga devocional, que é chamado de Bhakti Yoga, tá? Em sânscrito, corrige problemas emocionais, convertendo as emoções em devoção a Deus. O yoga do conhecimento, que é o Jnana Yoga, tá? Corrige problemas do pensamento, ensinando o intelecto a discriminar entre o ser e os objetos que nele aparecem. E Karma Yoga, que é a yoga da ação, cuida do ego, do fazedor, revelando a natureza da ação e convertendo a visão subjetiva individual da vida em uma visão objetiva. Então, gente, hoje esse capítulo vai falar sobre o Karma Yoga, tá? Então, Karma Yoga é a yoga da ação. Karma é ação, Yoga é união. Então, Karma Yoga, logo, quer dizer o quê? Uma ação unificada com o meu ser. Uma ação que vai me colocar em mais união com o meu ser, que vai me associar ao meu ser, tá? Através das minhas escolhas. Então, isso é Karma Yoga. Por isso que lá nos outros capítulos eu vim dizendo para vocês, a cada avanço de cada capítulo a gente vai conseguir perceber mais a prática das coisas. E Karma Yoga é essencialmente isso. É prática, é vida real, né? A gente conseguir ser praticante de ações na vida real, né? Nesse cotidiano, ações que são bem selecionadas, né, para o que é bom, para o bem, né? Então, fazer o bem, fazer aquilo que é correto, isso é Karma Yoga. Aquilo que vai me deixar em paz, que vai trazer essa sensação de plenitude para o meu ser, tá? Karma Yoga. Contudo, os textos mencionam apenas 2 yogas ou caminhos. Os textos que o James está dizendo aqui são os textos do Vedanta tradicional, tá? O Vedanta, o Advaita Vedanta, que é esse Vedanta que a gente está começando a ver aqui através desse livro. Então, ele fala que os textos, né, as escrituras tradicionais mencionam o yoga da ação, que é a experiência, que é o Karma Yoga, e o do conhecimento, que é o Jnana Yoga, tá?
O tópico da devoção, que é o Bhakti Yoga, é extensivamente abordado, mas jamais é considerado um caminho por si só, pois a devoção é comum a todo esforço intencional e devido a todos os rituais, incluindo rituais mentais que evocam a devoção, cai sobre o tema do karma. Então, o que o James fala? Que ele considera razoável esses 3 caminhos. Só que dentro das escrituras só são considerados esses 2 caminhos, tá? Do conhecimento e da ação. E que Bhakti mora dentro da ação. Em qualquer caso, o yoga base, aquele sem o qual nenhum outro tem qualquer valor, é o Karma Yoga. Por que, gente, é o yoga base? Porque não adianta a gente ter devoção a Deus, praticar o Bhakti Yoga, ou buscar conhecimento através do Jnana Yoga e na vida real só fazer cagada. Tá? Então, o que é isso? O que significa isso? Se eu não sou um Karma Yogi, eu não vou conseguir viver, ser verbo. Ser Karma Yogi é ser verbo daquilo que eu estou buscando aprender. Tá? Então, a única maneira de ser verbo é praticando Karma Yoga. Eu posso ser super sábio intelectualmente, saber tudo da teoria, mas se eu não for um Karma Yogi, eu não vou conseguir ser um Jnani. O Jnani é aquele que pratica a yoga do conhecimento, tá? Então, a Vedanta diz que é uma esteira. Para eu me tornar um Jnani, que é um sábio, né, um praticante do conhecimento da sabedoria, eu preciso ser antes um bom Karma Yogi. Eu preciso fazer a minha parte e percorrer o caminho entendendo cada passo da caminhada, né? Entendendo cada escolha que eu faço no meu caminho, cada escolha como sendo a melhor escolha, tá? Então, Karma Yoga é, para a gente aqui, uma introdução muito... Esse capítulo, né, que faz a introdução do Karma Yoga é muito precioso, porque é quando a gente começa a entender as coisas como elas são no dia a dia, tá? Karma Yoga trabalha o quê? O ego, trabalha no ego. Quando uma pessoa não iluminada diz eu, ela ou ele, quer dizer o ego, o fazedor. O fazedor está num jogo já perdido. Ele pensa que é inadequado, incompleto, limitado e separado dos objetos que se apresentam a ele e busca se complementar obtendo tais objetos, que é o que a gente falou um pouquinho antes, né? E aí, quando ele obtém, ele se sente completo, né? Então, eu preciso disso e daquilo. Só que ele se sente completo em relação àquilo, só que logo vai surgir uma outra coisa que ele queira, né? Essa busca por objetos em termos de ações sutis e densas, ou seja, objetos mais densos, né, e objetos mais sutis. Já que karma significa qualquer coisa que se mova ou se modifica, a ação inclui também pensamentos e sentimentos. Então, pensamentos e sentimentos são objetos mais sutis, tá? E o celular, nova geração, é o objeto mais denso, tá? Então, a pessoa, né, a gente ser buscador e fazedor de relações, né? Então, tudo isso faz parte aí do fazedor, tá? Ele é o que age e o que desfruta, tá? Esse fazedor, que é o fazedor desfrutador, que a gente fala no Vedanta. A psicologia básica do fazedor é ridiculamente simples. Ele faz o que faz para usufruir dos resultados. Então, enquanto a gente se acha fazedor, a gente vai ficar sempre nessa função de fazedor desfrutador, tá? Enquanto a gente estiver nessa busca. Ele quer o que quer, quando quer, do jeito que quer, ou então fica chateado. Dependendo da sua percepção dos sucessos e fracassos, ele pode ser ou um eterno otimista ou um pessimista rabugento, né? Ou seja, o fazedor desfrutador é aquele que fica tomando por si sobre a experiência da vida, né?
fazendo uma síntese da vida de acordo com as suas memórias das suas experiências. Então, aquela história, eu tive 4 relacionamentos que foram fracassados emocionalmente, amorosamente. Então, para mim, homem nenhum presta. Esse é o pessimista rabugento, né? Aquele que criou uma impressão a respeito dessas experiências e definiu isso para a vida como uma verdade, tá? Ele não sabe que não há maus resultados. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele ainda está preso na dualidade, no bom e no ruim. O fazedor desfrutador está preso na dualidade, porque ele vai criar uma condição para ser feliz. Uma vez que ele cria uma condição, se essa condição não for favorecida a ele, ele vai entrar numa frustração dessa condição. E aí ele vai ficar infeliz, né? Então, felicidade e infelicidade, isso tudo é produto, né, da dualidade. Então, esse ser aqui, fazedor desfrutador, está totalmente preso à dualidade. E aí ele diz, não há maus resultados, né? A psicologia do Vedanta despersonaliza o sofrimento. Não vamos fingir que cada um de nós é único psicologicamente. É impossível ser único, devido ao modo que Maya estrutura a realidade. Maya é preguiçosa e muito conservadora. Ela não inventa uma psicologia especial para cada ser humano. Um tamanho serve para todos. Um corpo material, um sutil e um causal funcionam do mesmo jeito para todo mundo, ou seja, todo jiva tem a mesma estrutura dentro de si. É um corpo denso, um sutil e um causal, tá? Nossa psicologia funciona para todos, porque ela se aplica a todos. Fazer com que o ego aceite esse fato é outra história, porque a gente vive querendo ser o quê? Especial. E a gente é tratado assim, né? Desde de pequenininho. Ai, como você é especial, que fofura. Ai, já fala tal palavrinha. Ai, que bonitinho, que especial. Tirou 10 em matemática, é especial. Tudo que a gente faz, o mundo material, né? Essa realidade aparente, tenta nos convencer que nós somos especiais o tempo todo. E a gente acredita nisso e faz o quê? Continua fazendo uma série de coisas para reforçar essa condição ou para garantir que essa condição seja permanente, condição especial, né? E isso é um engano, segundo o Vedanta, tá? É uma vaidade, na verdade, tá? Cadê? Não dizemos que você não é único. É verdade que não há 2 flocos de neve iguais, mas eles são apenas flocos de neve. A exclusividade não te leva a lugar nenhum. Não significa nada, é pura vaidade. Dizemos que você é a neve. Não importa se eu sou o floco X e você é o floco Y. Nós todos somos a neve, é uma coisa só, né? É óbvio que eu, enquanto jiva e dentro do meu corpo denso, eu tenho o quê? Uma impressão digital, que é só minha, né? Mas isso é tão insignificante perto do todo que somos, que se a gente se voltar só para essa verdade, a gente vai ficar preso nessa vaidade, né? E não vai entender todo o resto que está por trás, que é a melhor parte da história, tá? O ego é um pouco mais do que seus desejos e medos. Não há nada particularmente errado com ele. Nada pode ser feito a respeito. O desejo é um sentimento ruim. É uma declaração de falta. Esqueça a visão romântica. Não há nada romântico sobre querer. É a emoção mais enfadonha e comum. Desejo é sofrimento. Todo ensinamento de Buda começou com esse fato, né? A história de Buda fala sobre isso, tá? Então, o que aconteceu ali? Buda, ele, para quem não acompanhou, não leu, né, a história, muito basicamente, tá, gente? Buda, ele nasceu num reino, né? Ele fazia parte, a família dele fazia parte de um reinado e ele era guarnecido por todas as riquezas, por tudo aquilo que se podia ver de melhor.
né? E aí, para que ele não tivesse contato com a pobreza, com a escassez, o pai dele, que era o rei, fez um isolamento, né? Fez de uma maneira que ele fosse criado sem ver nenhuma distorção daquela riqueza, daquela vaidade, daquela opulência, né? E Buda, com o tempo, ele conseguiu descobrir, ele sentia dentro do coração dele que alguma coisa não estava fora da ordem, não era real aquilo, né? Então, dentro dele, o ser dele sabia que aquela realidade era aparente, até que ele conseguiu, por meio de evidências, né, mais objetivas, perceber isso mesmo. E aí ele renunciou à riqueza, né, para seguir o caminho do ser, o caminho do espírito, e se iluminou através dessa renúncia, tá? Então, aqui o James está citando um pouquinho aqui que começou sobre isso, né? Começou dele entendendo que essa desigualdade trazia sofrimento, ok? O estágio 2 fala sobre desejo e medo. O desejo é inconsciente. Você não acorda de manhã e pensa, eu deveria querer alguma coisa. Você acorda querendo alguma coisa. Isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que quer tomar um café desesperadamente, tem gente que quer tomar banho, tem gente que quer trabalhar, tem gente que não quer trabalhar. Então, a gente já fica o tempo todo refém desses desejos, né? E dos medos também. Você planeja suas ações, seu dia, de acordo com o que quer ou com o que quer evitar. Talvez você não planeje, talvez você seja impelido a agir sem pensar. O desejo está relacionado com o que você valoriza. Você deseja o que valoriza, né? Então, você prioriza também o que você valoriza. Você monta, né, configura o seu dia com aquilo que está mais valorizado dentro de você naquele momento que você está vivendo, né? E agora o James traz aqui nessa parte uma coisa muito interessante, que da primeira vez que eu li, eu nunca tinha parado para pensar, e que faz muito sentido. Ele diz o seguinte, que desejo e medo são a mesma coisa. Eles são a ignorância em ação. A esposa do James diz que eles são gêmeos terríveis. E ele chama de companheiros incestuosos. Eles estão sempre envolvidos num abraço aconchegante. E aí, essa é a parte que me trouxe muita reflexão a primeira vez que eu li. Ele diz o seguinte, quando tenho medo de algo, eu quero evitá-lo. E quando eu desejo algo, tenho medo de não conseguir. Por exemplo, o medo de morrer é o desejo de viver. O desejo é uma corrente única de energia que está sempre conosco. Visto por um lado, o desejo é positivo. Visto por outro, é negativo. Medo é um desejo negativo e desejo é um medo positivo. Só resta saber como lidar com ele. Como diz um dos nossos textos mais antigos, desejo é um adversário intratável, embora não precise ser. Karma Yoga é como lidamos com ele. Então, quando a gente diz aqui que o desejo é um adversário intratável, eu acho que o medo também tem esse mesmo lugar. Por quê? Tanto o desejo quanto o medo fazem parte das energias que são predominantes no nosso campo, né? Então, o que nos move é tamas, rajas e sátiva, né? São as três energias. Então, como essas três energias estão sempre permeando o campo e sempre em contato com a gente, então, tanto o desejo quanto o medo são adversários intratáveis. O que a gente precisa é saber lidar com eles. Eles estarão sempre presentes. Que é aquela história que eu falei um pouquinho antes, né? De que enquanto nós estivermos experienciando aqui, né, enquanto entidades experienciadoras, nós estaremos submetidos a esse padrão do crepúsculo, né? Então, nós estaremos ainda sujeitos a interpretar a corda como uma cobra.
E isso, a interpretação vem do desejo ou do medo. Então, eu posso projetar a cobra na corda porque eu quero que seja uma cobra, porque eu gosto de ver cobra. Ou eu posso ver a cobra na corda porque eu tenho medo de cobra, né? Então, essas são as energias que estão e estarão sempre presentes, mesmo quando a gente atinge o estado de iluminação, né? Mesmo quando nosso conhecimento se torna mais sólido, essas energias continuam permeando e a única diferença é que a gente passa a dominar essa relação com essas energias de uma maneira sólida. Tá? O ego direcionado pelos desejos encontra muitas verdades inconvenientes, duas das quais se destacam. Em primeiro lugar, ele infelizmente não percebe que pode remover o desejo sem ter que invadir o campo dármico para obter o objeto que removeria tal desejo. Se você tem dúvida quanto à desejabilidade do desejo, o Vedanta chama sua atenção para o fato de que o objeto é desejável precisamente porque ele remove o desejo por ele, não por si próprio. Então, gente, o objeto, ele tem um valor que somos nós quem damos, né? Então, quando a gente acha que a gente está desejando o objeto, na verdade, a gente está desejando cessar o desejo pelo objeto e não propriamente o objeto. É muito interessante isso, né? Isso é uma outra perspectiva, uma outra visão que o Vedanta traz com uma precisão que de algo que talvez eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Esse mecanismo. Então ele revela com muita precisão esse mecanismo que faz muito sentido, né? A gente fica buscando cessar desejo e não necessariamente o objeto em si, mas o desejo por ele. Segundo, é desapontador que o campo dármico, que tem a função de fornecer os objetos desejados, não está nem um pouco preocupado se o senhor ego consegue ou não o que quer, quando quer ou do jeito que quer. Em outras palavras, ele não é um pai amoroso, ele é até bem volúvel. Ele pode atender seu desejo, ignorá-lo ou lhe dar um bom peteleco. Tá? Então, por quê? A gente está falando do campo dármico, ele vai atender o desejo, em primeiro lugar, se esse desejo for dármico, né? Se for adármico, ele vai ignorar, ou ele pode, inclusive, trazer um ajuste do campo, né, para que a gente perceba, através do sofrimento, inclusive, que é o peteleco aqui, né, que a gente está sendo desejoso de algo adármico. Então, muitas vezes, a gente, através do sofrimento, consegue ter essa percepção, né, do nosso adharma, das nossas ações adármicas. Então, é aquela história, né, que a mãe fala pra gente, né, a avó, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, se a gente não consegue se ajustar para o campo dármico e sermos dármicos, o campo se ajusta por si e não é nada pessoal, né? O campo é sempre dármico. Se a gente tenta ser adármico, a gente entra na contramão do campo. E, obviamente, isso vai reverberar em uma colisão uma hora ou outra. E essa colisão pode trazer para a gente um sofrimento. Tá? Tá todo mundo me acompanhando aí? Deixa eu ver a carinha de vocês. Ah, tô vendo uma carinha nova aqui, olha. É o professor que está aqui? É lindo? Fala um oizinho pra gente, professor. Será que ele está conectado? Ah, não, saiu. Acho que ele estava desconectando. Ah, não, tá aqui. Oi, professor. Boa noite. Acho que seu áudio não está entrando, acho que está bloqueado. Estranho. Aí. Eu dizia
Eu estava ouvindo a sua exposição, que a propósito é muito boa, e eu não posso falar porque nós estamos num apartamento muito pequeno aqui, e a Silvia, Aham, ela se adormenta muito presto, entendeu? Muito cedo. Então ela entendi, já foi para a cama às 9h30, eu tava tendo que terminar um trabalho aqui. Aí eu lembrei de entendi. vou ver, vou ver a turma e vou ver a Thaís, né? Fazendo a exposição dela. Está vendo aqui a Natalina, a Tati, A Léo, Tati, Platini, legal. estão por aqui. Ai, gratidão, Opa, professor. Fico muito feliz é, com a sua presença, sempre. Então, ó, já que você não vai poder me dar um puxão de orelha ao vivo, se eu estiver falando alguma bobagem, você guarda aí e me conta depois, tá bom? não, Vou dar o meu não melhor vai ser, aqui. não vai ser necessário. Vocês terminam a que horas? A gente termina daqui a pouquinho. Ah, Na é? verdade, a gente já está terminando, porque Então, a vou ficar gente com já está vocês até o encerrando. fim, então. Tá bom. Gratidão, professor. Bom, então a gente viu até o, esse parágrafo, né? Segundo, o desapontador do campo dármico. Na semana que vem, a gente continua, então, esse capítulo 7, tá? Falando sobre o finalzinho desse estágio 2, que é o desejo e medo. E aí a gente vê o estágio 3 e 4 para a gente terminar o capítulo 7, tá bom? Até o estágio 5, na verdade, até delusão. Tá? Então, acho que até na semana que vem a gente consegue ver os demais estágios. Hoje, como ficou esse pedacinho do 6, né, para a gente finalizar, acabou que não deu tempo, tá? Então, eu vou, nesse momento, passar a palavra aí para quem quiser trazer algum complemento ou alguma dúvida para a gente finalizar a sanga de hoje. Tá todo mundo tamásico hoje, gente? Querendo dormir mais cedo? Como é que tá? Ninguém tem nada para trazer? Eu quero compartilhar uma coisa, né? Que eu estava refletindo hoje. Essa semana eu voltei a participar de alguns eventos, né? De transmissão, de vídeo. E já fazia bastante tempo que eu não participava de nada, né? Desde que começou essa história da pandemia aí, não estava tendo mais nada, né? E aí, Uhum. nesses últimos meses, eu fiquei completamente mergulhada nos estudos, né, com vocês aí do Vedanta, enfim, tendo uma vida bem diferente do que eu costumava ter, né? E aí, essa semana, para mim foi tipo um choque de realidade, assim, porque eram eventos grandes, então, assim, com muita gente diferente, uma equipe para tudo, entendeu? Aquela coisa de produção, né? E aconteceram algumas situações, assim, que eu pude perceber como facilita muito ter esse conhecimento, né? Do Jiva, esse conhecimento de Shuara, esse conhecimento das energias, entender como elas atuam, né, no dia e nos ambientes que a gente está. Então, eu estou expressando aqui para dizer que, assim, é, é um caminho que vale a pena, porque ele deixa a gente muito mais leve, né, e muito mais tranquilo com tudo. Porque, por exemplo, estava lá num dos estúdios e de repente chegou o cliente, que era uma dos palestrantes, tal, e ele chegou pilhadíssimo, assim, bem rajásico, e ele estava nervoso com alguma coisa que aconteceu. E eu fui a primeira pessoa que ele viu quando ele entrou no estúdio. Eu não tinha nada a ver com a história lá,
Mas ele virou e começou a descascar um monte de coisas para mim, assim, falou cada coisa, né? E eu antigamente ficaria muito indignada, muito, principalmente por não ter tido nada a ver com a história, assim, né? E aí eu comecei a refletir, né? Que na verdade na hora eu só falei assim, ai, Chuara, né? Porque ele também sou eu, né? Na verdade. E ver que também é, é interessante poder participar disso, porque ao mesmo tempo que não tinha nada a ver comigo, tinha tudo a ver, porque eu acredito que as coisas que estão acontecendo no campo estão sempre acontecendo para a gente poder olhar para determinadas coisas que a gente precisa aperfeiçoar, né? E acho que nada é por acaso e acredito que Chuara aproveita todas as oportunidades, né? Nada é jogado fora num campo, como eu já ouvi, né, diversas vezes, tanto aqui quanto em outras aulas. Então, eu só queria trazer isso como um compartilhamento de uma experiência minha dessa semana, né? Que eu estava refletindo muito nisso aqui na aula, né? Sobre entender tudo isso que você, especialmente, Thais, vem explicando aqui com muita calma e tranquilidade, né? Para todo mundo, assim. Então, gratidão. Gratidão também ao professor Arlindo, que está online, que eu estou morrendo de saudade. Gratidão por tudo. E aos parceiros da caminhada também. Gratidão ao Lorde Chuara pelos ensinamentos. Gratidão, Natalina, Vedantina. Muito bom. Ah, é exatamente sobre isso. E eu estava falando exatamente isso com o Cris hoje, Nath, que ele estava aqui em casa de manhã, né? Que ele veio fazer um trabalho aqui. E aí eu estava falando no telefone com uma pessoa que fazia muito tempo que eu não falava, que é dos meus tempos de trabalho de Matrix, assim, bem denso, meu tempo rajásica, né? E essa pessoa continua nesse ambiente e tá mais rajásico do que nunca, sabe? E aí eu tava lembrando disso e me lembrando muito rajásica, né? Da época que eu trabalhava junto, que, enfim, tinha um contato com ele. E aí eu tava falando pro Cris, é incrível quanto fica tão nítido, né? Tudo isso, essas manifestações ficam tão claras quando a gente está submetendo a mente para discriminação, né? E aí fica muito mais fácil da gente conviver e de desvendar, né, aquele ser que está se apresentando ali para a gente como aquela entidade experienciadora e também se reconhecer nele, né? Então, é incrível. Enquanto a gente está aqui estudando, ou mesmo nas nossas casas, né, protegidos, é como se a gente estivesse num tubo de ensaio, né? E, de uma certa forma, herméticos ali, né? Protegidos do campo. E aí, quando a gente sai, é a prova, né? É o momento que a gente coloca mesmo a prova e reafirma essa condição de karma yogi, né? Exatamente essa condição. Para que o karma yogi se desenvolva, tem que haver esse campo, esses desafios, né? E isso é maravilhoso. A gente, quando começa a perceber esses desafios presentes, a gente passa a ter mais motivação de colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido e, ao mesmo tempo, um estado de gratidão, né? A gente fica num estado de plenitude e gratidão pela oportunidade, né? De viver tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, eu falei isso um pouco para o Val, numa outra ocasião, né? De que, em princípio, parece que a gente fica um pouco mais apático para a vida, mas assim que a gente consegue perceber esse mecanismo acontecendo, né, e desvendar isso, fica muito mais bonito, a gente fica muito mais encantado por Ishvara, por essa coisa toda tão perfeita, né? Esse mecanismo tão perfeito que faz com que a gente aprimore nosso ser o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todas essas oportunidades, né, que a gente tem, que são sagradas para nossa liberação, né, para nossa busca pela iluminação. Então, eu tenho a mesma impressão que você, Nath, que é muito legal mesmo viver isso e estar submetida a essas ações do campo. E é o que a gente deseja também para todo mundo que está aqui, né, buscando conseguir perceber essa materialidade assim desse conhecimento
que é o estágio do Manana, né? Você conseguir reconhecer no campo tudo isso acontecendo, para que a gente, através da prática, chegue ao Nididhyasana, né? Que é ser aquilo, ser o verbo daquilo que a gente está aprendendo. É isso, gente. Muita gratidão. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Bom, então, vou fazer o nosso mantra da plenitude, lembrando que somos todos plenos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão a todos. Muita gratidão, professor, pela sua companhia. Uma honra estar contigo. E até a semana que vem com um pouco mais de Karma Yoga para todos nós, o capítulo 7. Beijos, boa noite.